Olá, boa noite. A gente começa o RN2 desta quinta-feira com imagens ao vivo do trânsito carregado na capital potiguar. Imagens do viaduto de Ponta Negra, que dá acesso a Roberto Freire e também à Avenida Ayrton Senna. O trânsito hoje um pouco mais carregado em direção à Ponta Negra, talvez por causa do jogo de logo mais do ABC contra o Grêmio no Frasqueirão. É um horário que a gente já tem um congestionamento nesse sentido, nesse trecho, mas hoje a gente percebe que está um pouco mais carregado o trânsito na região. Imagens aí da Roberto Freire, imagens também da BR-101, pista principal e marginal da BR-101, com trânsito intenso na marginal, um pouco mais lento também em direção a Ponta Negra e Parnamirim. Imagens ao vivo da nossa câmera panorâmica, agora imagens das câmeras da STTU, que mostram a rotatória da Roberto Freire, que dá acesso também à via costeira. Como vocês estão vendo aí nesse trecho, quem vem da via costeira a gente não consegue ver porque está mostrando a via em direção à via costeira. Agora, quem está vindo da via costeira a gente consegue perceber uma movimentação também um pouco mais intensa em direção à Ponta Negra. Imagens ao vivo que mostram o trânsito na volta para a casa do Natalense e hoje na ida de muitos torcedores ao Frasqueirão, já que os ingressos estão esgotados para a partida de logo mais às 9h30 da noite no Estádio Frasqueirão. Esse vai ser um dos destaques do RN2 de hoje, que está apenas começando. O Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Natal fez uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado por omissão do município em fazer a licitação do transporte público da capital. Após 2 horas de reunião, nenhuma novidade sobre a licitação. A secretária de Mobilidade Urbana de Natal estava na mesa com donos de empresas de transportes debatendo a crise que o setor enfrenta. Quando o encontro acabou, nenhum representante da prefeitura concedeu entrevista. O consultor jurídico do sindicato, que representa as empresas de ônibus, revelou que, diante do cenário atual, foi necessário fazer uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado para fixar um prazo para que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, realize a licitação. Houve uma reunião na semana passada com o prefeito, onde nós nos comprometemos a reativar as linhas que tinham sido recolhidas, com o compromisso de se resolver. Esperávamos que hoje fôssemos apresentados o estudo da NTP, mas esse estudo não veio à mesa. O que veio foi a declaração de que realmente há um custo de operação é menor que a receita, ou seja, as empresas estão operando com déficit, mas não há nada concreto, não se tratou de nenhuma discussão, de nenhum tema concreto do transporte. E a gente imaginava que essa discussão hoje é assim, quando é que vai sair a licitação, qual vai ser os requisitos, vamos fazer um ajuste nesse ponto, mas vai ser resolvido isso. Enfim, nada dito, nada respondido e mais problemas pela frente. O processo, movido por suposta omissão do município, ainda corre em sigilo no TCE. Procurada pelo G1, a Prefeitura de Natal disse que não iria se pronunciar sobre a ação. Caso seja aceita a denúncia do Seturne, o chefe do Executivo Municipal pode ser condenado a multa diária de R$20 mil até a realização do processo licitatório. Natal nunca teve licitação do transporte público. As empresas que operam na cidade atualmente trabalham em um formato de permissão do poder público. Os empresários reclamam que a tarifa está defasada e não cobre os custos de operação. Eles até pediram um aumento do valor, mas não foram atendidos. Após o fim da reunião, não ficou definido qual seria o valor ideal da tarifa do transporte público da capital. Eu acho que não é um valor justo. É cheio demais, é lotado. Eu pego o 63 e o 30, ou qualquer um dos dois. É cheio lotado, não tem condições não. O Seturne ainda afirmou que a STTU não tem previsão sobre a licitação, pois seria necessário modificar a legislação municipal que encarece os custos da licitação. No próximo dia 26 acontecerá uma audiência de conciliação entre o Seturne e o município de Natal.
O motivo foi a extinção de mais de 30 linhas do transporte público durante a pandemia. A ação foi movida pela deputada federal pelo RN, Natália Bonavides, do PT. A gente começou o RN2 desta quinta-feira mostrando o trânsito na cidade, principalmente em direção à Ponta Negra. O trânsito um pouco carregado, muitos torcedores indo para o Frasqueirão, onde logo mais às 9h30 o ABC recebe o Grêmio pela terceira fase da Copa do Brasil no jogo de ida. O primeiro jogo, e a gente vai para lá agora para saber como é que está a movimentação do lado de fora do estádio. Muita gente chegando ao Frasqueirão. Geraldo, como é que está o trânsito, como é que está o policiamento por aí? Boa noite. Muita gente, Emily. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o RN2. Logo mais, aqui mais ou menos 2 horas, né? 9h30 da noite acontece o jogo aqui no Frasqueirão e a movimentação, como a Emily falou, já é intensa. Vamos mostrar aqui em frente ao estádio, no bairro de Ponta Negra, muitos torcedores chegando e também a movimentação de muitos veículos, né? Intensa, inclusive nos arredores aqui do Frasqueirão, mas há sim um policiamento muito reforçado, tanto o policiamento do trânsito, quanto o policiamento também ostensivo, que a gente mostra agora ao vivo. Por aqui a movimentação na frente aqui não é tão intensa, mas os próximos minutos, por exemplo, segundo a Polícia Militar, há a possibilidade de fechar pelo menos um sentido aqui do Frasqueirão, aqui, pelo menos em frente ao Frasqueirão. É claro, uma expectativa da chegada daqui a pouco da delegação da equipe do Grêmio, que chega daqui a pouco e haverá também um esquema diferenciado no trânsito aqui, uma interrupção temporária para a chegada da delegação do Grêmio. O time do ABC já está aqui concentrado, assim como alguns torcedores que chegaram cedo, que chamou a atenção aqui também, que os portões foram abertos agora há pouco, né, 2 horas antes da partida, e muita gente já estava na fila aguardando, quer chegar cedo, quer sentar, reservar logo seu lugarzinho no estádio para logo mais essa partida na terceira fase da Copa do Brasil. E a gente vai acompanhar, mostrar tudo, e daqui a pouco a gente pode voltar também do gramado do Frasqueirão para falar mais sobre essa partida ABC e Grêmio pela Copa do Brasil, Emily. Obrigada, viu, Geraldo? E como a câmera girou aí, deu para ver que o trânsito está bem intenso, né? Na Rota do Sol já, em direção ao Frasqueirão. Quando a câmera gira, a gente consegue perceber melhor que está um pouco intensa essa movimentação. A gente viu agora há pouco, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a partida, sobre o jogo em si, que é um jogo muito importante para o ABC. Agora a gente fala sobre educação. Depois de aceitarem a proposta de reajuste salarial do governo do estado, os professores retomaram os trabalhos hoje. Mas em algumas escolas, as aulas só devem voltar na segunda-feira. Segundo o sindicato que representa a categoria, as aulas seriam retomadas nesta quinta-feira, mas esta regra não se aplicou a todas as escolas. Na Escola Estadual Governador Valfredo Gurgel, em Candelária, na capital, as aulas serão retomadas apenas na segunda-feira. A diretora explica que esses 2 dias serão utilizados para a organização do calendário pedagógico. A greve acabou, foi anunciada que acabou, só que a gente, quanto o Valfredo Gurgel, quanto a escola, a gente vai pegar esses 2 dias para reorganizar e avaliar como foi a greve. E segunda-feira nós vamos voltar com um aluno. Acredito que não vai ter assim, maiores danos, porque a equipe Valfredo Gurgel é muito boa. Nós temos certeza, convicção de que a categoria entende muito bem que essas aulas precisam ser repostas, né? O aluno tem, por lei, que ter 210 dias letivos e, portanto, nós vamos estabelecer um novo cronograma, um novo calendário de aulas. Vamos tentar ao máximo evitar os sábados. Estaremos enviando até amanhã as orientações para que as escolas se organizem. Nós temos várias situações. Nós temos situações de escolas que não entraram em greve, e isso representa mais de 50%. Nós temos um percentual de escolas que entraram em greve parcialmente e um outro percentual que entrou em greve total.
Na Escola Estadual Edgar Barbosa, os alunos comemoram a volta às aulas. Agora que as aulas voltaram, aí vai poder botar as matérias em dia e... Com certeza, eu estava agoniada em casa, juro. O professor de Física, Eliandro, reforçou a necessidade de melhorias na qualidade do trabalho. Nós estamos retomando os conteúdos direitinho, devagarzinho. O pessoal já viu uma boa turma agora e vamos dar continuidade, né? Tanto as aulas como a luta, né, por melhores condições de trabalho para todos aqui. A principal demanda da categoria era a implantação do reajuste de 14,95% no piso nacional do magistério. O governo informou que pagará o piso definido pelo governo federal integralmente para os ativos e aposentados, já neste mês de abril. Porém, os professores com salários acima do piso receberão um reajuste de quase 15% de forma parcelada em maio, novembro e dezembro. Nenhum professor gosta de fazer greve, né? Com certeza, estamos animados com esse retorno, sim. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que está faltando soro antirrábico e imunoglobulina antirrábica humana nos hospitais regionais de Mossoró e Pau dos Ferros, na região oeste do estado. Vamos falar com o Sérgio Henrique Santos, que tem mais informações sobre o estoque de soro, não só nessa região, mas em todo o estado, porque é preocupante, né, Sérgio? Boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. Situação bem preocupante, o estoque só é suficiente para mais uma semana. O estado tem apenas 10 ampolas de soro antirrábico e 30 ampolas de imunoglobulina para todos os 167 municípios do estado. Esse pequeno estoque, ele vai ser concentrado apenas aqui em Natal, no Hospital Giselda Trigueiro, hospital referência em doenças infecto-contagiosas, porque antes ele era distribuído em 5 hospitais de referência espalhados pelas regiões do Rio Grande do Norte. Os imunobiológicos, eles são utilizados para tratar a raiva humana. O soro, por exemplo, ele é utilizado junto com a vacina depois que uma pessoa é mordida ou ferida por um animal infectado, um morcego, por exemplo. A Secretaria Estadual de Saúde informou que fez o pedido ao Ministério da Saúde para a reposição do estoque, mas o Ministério disse que, por enquanto, não há previsão de liberação. Já o Ministério da Saúde informou que existe uma dificuldade de distribuição desses insumos desde 2014, porque 2 fábricas estão passando por atualizações em suas fábricas, seguindo uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E apenas o Instituto Butantan está fabricando no Brasil. Mesmo assim, isso não é suficiente para atender a demanda de todo o Brasil. Aqui no estado, a Secretaria Estadual de Saúde Pública informou que desde o final do ano passado, orienta os hospitais de referência a fazerem uso racional tanto do soro quanto da imunoglobulina, já prevendo essa falta que acontece agora. Emily. Obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo aqui no RN2. Vamos para o intervalo agora, que passa rápido. Na volta você vai ver que a polícia prendeu um homem suspeito de participar de um estupro coletivo contra uma adolescente de 14 anos em setembro do ano passado. O crime aconteceu na região metropolitana de Natal, mais precisamente em Macaíba. Imagens do trânsito lento na BR-101, pista principal e marginal da BR, com trânsito bem complicado, bem congestionado, em direção a Ponta Negra e Parnamirim. O RN2 volta já. A polícia prendeu um homem suspeito de participar de um estupro coletivo de uma adolescente de 14 anos em setembro do ano passado, em Macaíba. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido desde dezembro do ano passado, mas o investigado estava foragido. Após 7 meses de investigações, a equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Macaíba encontrou o suspeito, que depois de praticar o crime na cidade em setembro de 2022, tinha mudado de endereço e estava se escondendo da justiça na capital. Representamos pela prisão preventiva do suspeito maior de idade, porque além de ter provas robustas de que ele tinha cometido esse crime, ele também passou a ameaçar a vida não só da vítima, mas das testemunhas que visualizaram o momento em que ele saiu com a vítima depois da festa. Então ele começou a ameaçar de morte, de matar essas pessoas.
De acordo com as informações da DEAN, a adolescente de 14 anos foi para uma festa no bairro de Cajazeiras, em Macaíba. Durante a noite, os dois homens suspeitos do crime, que eram conhecidos da vítima, teriam tentado por diversas vezes beijar a adolescente, que recusou. Em seguida, eles teriam oferecido bebida alcoólica e a vítima ficou embriagada. Eles então se ofereceram para levar a adolescente para casa, mas desviaram a rota durante o caminho. Ainda segundo a delegada, o homem que foi preso nesta quarta-feira tem 25 anos de idade. Já o outro que participou do crime é menor de idade. Foi ouvido em dezembro do ano passado e continua em liberdade. O processo dele tramita numa vara diversa da do suspeito maior. Por quê? Porque ao tempo do crime, esse suspeito era menor de idade. Então ele não responde pelo crime, mas sim pelo ato infracional análogo ao crime de estupro coletivo de vulnerável. E majorado esse crime porque foi cometido em concurso, então por 2 ou mais pessoas. Então, como tinham ali 2 suspeitos, ele vai responder pela majorante do Código Penal, pegando uma pena aí majorada de 8 a 15 anos. E a Polícia Civil de Mossoró mudou a linha de investigação sobre a morte de Daniela Paula Fernandes, assassinada em janeiro deste ano. A polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio, mas agora vai investigar um homicídio que pode ter sido premeditado. Após ouvir os 2 homens que foram presos nesta semana suspeitos da morte de Daniela Paula Fernandes e os 2 adolescentes apreendidos suspeitos de participarem do crime, a Polícia Civil passa a investigar o caso como homicídio e não mais como tentativa de latrocínio. O delegado da DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, não descarta a possibilidade da morte de Daniela ter sido premeditada. O delegado não informou quais seriam as motivações do crime e o caso segue em investigação pela Polícia Civil. O crime que assassinou Daniela Paula Fernandes aconteceu no dia 11 de janeiro, em torno de 8 horas da noite. Ela estava sentada na calçada próxima ao mercado Vucu Vucu, com outras pessoas, dentre elas um agente de segurança pública, quando os 4 suspeitos chegaram em 2 motos atirando. E Natal recebe de hoje até sábado a primeira Conferência Potiguar do Clima, a COP-RN. O evento vai reunir especialistas de 4 universidades públicas do estado, representantes de cada um dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, além de estudantes e ambientalistas. A abertura acontece hoje à noite. Vamos conversar com Franciele Medeiros, que tem mais informações. Boa noite, Franciele. Oi, Emily, boa noite para você e a todos que estão nos acompanhando. São 3 dias de evento. A abertura já está acontecendo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A programação segue durante todo o dia, manhã e tarde, com palestras ministradas por especialistas em diversos temas, entre eles reflorestamento ambiental, conservação de florestas e também energias renováveis aqui no Rio Grande do Norte, entre outros. No sábado, durante a manhã, a programação finaliza, a conferência finaliza com uma atividade prática também referente ao meio ambiente aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estão presentes representantes de todo o estado, estudantes e ambientalistas, discutindo mudanças climáticas. Esse que está presente durante toda a semana no centro das discussões aqui em Natal. Emily Virgílio. Obrigada, Franciele, pela participação. A temporada 2022-2023 de cruzeiros terminou hoje aqui no Rio Grande do Norte. Quase 500 pessoas, entre tripulantes e passageiros, atracaram em um navio cruzeiro na manhã desta quinta-feira no Porto de Natal, que fica na Zona Leste. A temporada 2022-2023 foi encerrada com esta embarcação, que começou a jornada nas Bahamas. Antes de chegar a Natal, havia atracado em Ilhéus, na Bahia. O Porto recebeu nas últimas temporadas uma média de 10 cruzeiros. A próxima será iniciada apenas em outubro.
Eu pergunto a este turista da Austrália o que de melhor ele havia encontrado no passeio e citou que o que mais chama a atenção é a cultura brasileira. Your country is so different, so big, so many things to see and people are so friendly. De acordo com a estimativa da Codern, a Companhia Docas do Rio Grande do Norte, cada turista que chega aqui no Rio Grande do Norte costuma gastar em torno de $200. Convertido para o câmbio de hoje, esse valor chega a R$1.000. A Codern ainda não divulgou a expectativa de movimentação financeira e de turistas para a próxima temporada de 2023 a 2024, mas de antemão revelou que os números devem repetir a mesma média atual de 10 navios. O próximo destino do último navio a atracar por aqui, nesta temporada, será a ilha de Cabo Verde, no Oceano Atlântico. Vamos para o intervalo. O último de hoje passa rápido. Na volta, você vai ver que o América anunciou o nome do novo técnico do clube. E ao vivo a gente traz mais informações sobre a partida entre ABC e Grêmio pela Copa do Brasil no Frasqueirão. A situação dos reservatórios monitorados pelo Instituto de Águas do Rio Grande do Norte é melhor do que no ano passado. 14 já sangraram em todo o estado. E a expectativa agora é pela sangria da barragem de Santa Cruz, em Apodi, que está com mais de 61% da capacidade total. Mas isso também gera preocupação. As reservas hídricas totais do estado acumulam 61% da capacidade total. Em abril do ano passado, o percentual era de 43%. No geral, a bacia Apodi-Mossoró se encontra hoje com 77% de sua capacidade, com 9 açudes já com sua capacidade máxima. Já a bacia do Piranhas-Açu se encontra hoje com 37% de sua capacidade, né, um volume inferior à bacia do Apodi-Mossoró. Mesmo assim, a bacia do Piranhas-Açu recebeu um aporte de água, mas foi um aporte de água pequeno quando comparado com a bacia. Apesar de estarmos faltar 1 mês e meio para o término da quadra chuvosa, ainda existe a possibilidade dos açudes da bacia do Piranhas-Açu aumentarem a sua capacidade hídrica e deixando de uma forma geral a população mais confortável com relação à disponibilidade hídrica da bacia. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, localizada em Itajá, é o maior reservatório do Rio Grande do Norte. Está com 65% da capacidade total. No mesmo período de 2022, a barragem estava com capacidade de 51% do que consegue armazenar. O segundo maior reservatório de água doce do estado é a barragem de Santa Cruz, localizada em Apodi. Segundo o IGARNE, está com 61,59% de capacidade de armazenamento, faltando 7,83 metros para sangrar. A barragem de Santa Cruz tem capacidade para 599,71 milhões de metros cúbicos de água. A obra da barragem foi concluída em 2002. A primeira sangria foi no ano de 2004. Em seguida, em 2008 e 2009, podendo sangrar pela 4ª vez em 2023. A nossa expectativa é que ela venha sangrar, porém nós não podemos ficar seguro da afirmação, né? Nós temos hoje a barragem de Pau do Servo, que falta 10.400.000 metros cúbicos de água para sangrar, e a barragem de Apodi está faltando 230 milhões de metros cúbicos de água. Esse último contribuinte da barragem de Santa Cruz, no caso a de Pau dos Ferros, se ela vir a sangrar, a expectativa aumenta cada vez mais. Seu Antônio Erinaldo acredita que a barragem de Santa Cruz pode sangrar nesse ano, o que gera uma preocupação para o comerciante. E a gente quer que ela sangre, sem dúvida, né? Mas corre um grande risco da preocupação o pessoal do Vale, o pessoal de Felipe Guerra, o pessoal de Mossoró, porque essas águas todas descem para lá. Todo o vale já está cheio e quando essa barragem vir a sangrar, por mínimo que seja a sua lâmina, vai nos dar uma preocupação para remover pessoas, preparar que a comunicação entre a população
atingida pela sangria seja retirado no máximo possível, que as comunicações também quanto aos serviços sociais, ao serviço médico, ao serviço de educação, não sejam interrompidos. O terceiro maior reservatório do RN, a barragem de Umari, localizada em Upanema, sangrou no último domingo. Agora o futebol, a gente volta a falar sobre futebol. O América anunciou hoje Thiago Carvalho como novo treinador. Ele foi eleito o melhor técnico do Campeonato Gaúcho e rescindiu o contrato com o Caxias, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias, o profissional vinha sendo assediado pelo América, que chegou a ter a primeira investida recusada, mas a segunda proposta acabou sendo aceita pelo treinador. Thiago estava prestes a completar 1 ano no Clube Gaúcho. Mais informações você tem lá no nosso portal, o GE. Contratado em meio à disputa da última Série D, lá no Caxias, o treinador conseguiu conduzir o América até as quartas de finais. Aliás, o Caxias até as quartas de finais, onde perdeu o acesso para o próprio América do RN. Já esse ano ele fez uma grande campanha no Gauchão e ficou com um vice-campeonato ao perder a decisão para o Grêmio. Thiago se aposentou como jogador aos 31 anos e em setembro de 2020 surgiu a primeira chance como técnico, sendo efetivado no cargo na Aparecidense. No ano seguinte, conduziu o clube goiano ao título da Série D do Brasileirão. A gente continua falando sobre futebol, porque logo mais o ABC recebe o Grêmio no Frasqueirão. É um jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. E é para lá que a gente vai agora com os detalhes dentro do campo, já dentro do estádio, na verdade, com Geraldo Jerônimo. No palco do jogo, né, no palco do espetáculo, Emily, para você que está acompanhando em casa, né, o jogo será transmitido pelo Esporte TV, pela Globo. E olha, muita gente já chegou aqui no estádio, já sentadinho, já aguardando o jogo 2 horas antes da partida ser iniciada, às 9h30 da noite. Esse é um reencontro 23 anos depois, né, do ABC e Grêmio em 1999. Houve esse encontro em que o Grêmio se saiu vitorioso. Uma expectativa, pelo que eu estou conversando aqui com os torcedores, é sim de confiança. É um time difícil de ser batido, mas há muita confiança aí diante da torcida aqui do ABC. Os alvinegros aqui de Natal, para um bom jogo, é o que se espera, né, Emily? Sem dúvida nenhuma, até porque o ABC vem embalado por uma ótima fase, por uma invencibilidade de mais de 30 jogos no Frasqueirão, né? O Grêmio vem sem seu principal jogador, Soares, né? Seria a volta dele a Natal depois de ter sido expulso da Copa do Mundo de 2014 no jogo contra a Itália, mas Soares não vem. E aí o ABC também tem alguns desfalques para o jogo de hoje. A gente fica na torcida, é claro, pelo time potiguar. A gente se despede por hoje com imagens do Frasqueirão. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.